Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está nos assistindo a mais uma apresentação aqui no canal. Amém? Avivamento é hoje, é agora. Meu nome é Pablo Rodrigues, Pablo Benjamin, sou apóstolo, ministro do Espírito Santo aqui na Argentina e no Brasil. Amém? E hoje eu trouxe mais um assunto para poder estar falando, dando ensinos, pontos de vista, de acordo a esse tema. Anjos e demônios. De onde eles vêm? De onde eles vêm? De onde vêm os anjos? De onde vêm os demônios? Quais são os propósitos deles? Por que estão em meio de nós? Você acredita neles? Não acredita neles? De onde eu pego informação para eu souber te falar a respeito disso? Eu acredito ou não acredito nisso? Bom, fica mais um pouquinho, porque eu vou te mostrar através da palavra de Deus, amém? De onde os anjos e os demônios vêm, amém? Fica aqui mais um pouco. Sem ir mais para frente, quero lhe pedir, por favor, por gentileza, se você pode se subscrever ao nosso canal, amém? Aparecerá um botão aqui, né? É nessa página onde você poderá se subscrever ao nosso canal gratuitamente, nos ajudando a alcançar muito mais pessoas e que essa mensagem possa um dia alcançar outras pessoas. Esse é o foco e a visão desse canal, amém? Se puder, clica no botão que tem um dedão para cima, amém? Aqui embaixo você vai ver um botão que tem um dedão assim. Esse é o like que você precisa nos dar para apoiar o nosso canal, para que o algoritmo do YouTube ele possa entender que você gostou daquilo que você viu, ou se você não gostou, amém? Então, vamos ao assunto. Anjos e demônios existem? Não existem? Realmente, eu posso te falar e eu posso ter certeza de que existem tanto os anjos como os demônios. Amém? Como ministro de poder, como ministro do Espírito Santo, eu tive a oportunidade de ministrar, amém? E de ver manifestações demoníacas, de ver demônios, amém? Estragando, destruindo famílias e vidas de pessoas. Como também eu tive a oportunidade de ter experiências com seres angelicais ou com anjos. Eles são reais e a palavra de Deus, que eu vou citar algumas passagens aqui para tu entender e para tu ver, amém? Nós como cristãos acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, e eu vou te mostrar primeiro como foram criados, quem nos criou, de onde vem, né? Tanto os bons como os maus anjos, né? Porque lembrando que os demônios, eles são anjos. Só que eles são anjos que caíram. São anjos que foram exclusos da presença de Deus e eles passaram a ser demônios. Porém, eles são anjos caídos. OK? Amém? Fica aqui porque agora vamos entrar na parte onde eu vou te mostrar na palavra de Deus. E você pode buscar aí, se você quiser e se você tiver uma Bíblia solar. Bom, eu quero falar que todas essas passagens que eu vou mencionar aqui estão dentro da minha Bíblia, amém? King James, amém? King James é uma versão em português, King James. E se você não tiver uma Bíblia em casa, eu te falo que você pode achar em uma livraria, amém? Você pode achar uma Bíblia e você pode estudar e você pode ler. E eu te garanto e tenho certeza que você será abençoado. Bom, de onde eles vêm? Quem os criou? A palavra de Deus nos diz no livro de Jó, Jó capítulo 37, amém? Verso, amém?
O versículo 4 diz assim: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus estava falando, né? Fazendo uma pergunta. Aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-me se tens entendimento. Amém? E depois no versículo, o verso 7 diz assim: Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Está falando da fundação do mundo, da criação da terra. Quando Deus criou o planeta, quando Deus criou tudo, as estrelas, criou os campos, os animais, tudo que você vê. E Deus está fazendo uma pergunta para aqueles sábios que acham que sabem tudo. Onde você estava quando eu criei tudo isso? E presta atenção no versículo 7, ele os chama como filhos de Deus, os anjos, coisa linda, né? Ele disse, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Amém? Nessa passagem nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que os anjos de Deus foram criados por Ele, foram criados pelo próprio Deus. E aqui nos mostra que eles são chamados como filhos de Deus, assim como hoje eu e você somos filhos de Deus. Temos o direito de ser chamados filhos de Deus desde o momento que você e eu aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nosso Redentor. Amém? Então, eles vêm de onde? De Deus. Deus criou eles. O próprio Deus criou anjos. E existem centenas de milhares e milhares e milhares de anjos com diferentes hierarquias e diferentes trabalhos para eles fazerem. Existem anjos que só adoram e louvam ao Senhor. Existem anjos de batalha, de guerra. Existem anjos ministradores. Amém? Anjos mensageiros. Anjos de cura, anjos de libertação. Existem multiformes tipos de anjos, com cada um deles tem o seu trabalho, tem sua função específica dada para eles fazer. Amém? Por exemplo, o anjo que apareceu para a mãe de Jesus, a função dele era levar essa mensagem para Maria e José, falar que vinha o nosso Salvador e que Maria ela estava grávida e ela vai conceber um filho que iam colocar o seu nome, Jesus. Amém? Existem anjos que fecharam boca de leões, como você pode ver em Daniel, quando ele foi jogado naquele buraco cheio de leões. Anjos desceram para fechar as bocas desses leões. Também existem anjos, amém, que davam mensagem, anjos de muitas funções. Então Deus os criou com uma função e eles são reais. E eu te garanto que eles são reais. Amém? Quero que você veja o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 13. Diz assim: E de repente estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, a paz na terra, boa vontade para com os homens. Tinha uma multidão de anjos que estavam junto com aquele anjo que veio falar para Maria e para José da vinda do nosso Salvador. Amém? Se você tem fé, você acredita no que as Escrituras falam, as Escrituras vão falar em mais de 250 vezes ao respeito de anjos e atividades de anjos em meio do povo de Deus. Amém? Posso te lembrar quando Jesus ele foi para o deserto, ele foi tentado por 40 dias e 40 noites, e quando ele acabou de cumprir essa missão dele jejuar e dele ser tentado, diz a palavra de Deus que o diabo, o inimigo, se afastou dele e vieram anjos a servi-lo. E lhe serviam anjos a Jesus. Amém? Então eles são reais. Quando ele ressuscitou também tinha anjos, amém, que estavam naquele lugar. Quando ele foi para os céus,
depois de estar ficando mais de 50 dias junto com os apóstolos, dando mandamentos pelo Espírito Santo, ele foi levado para o céu, e diz a palavra de Deus, no livro de Atos, que, perdão, diz a palavra de Deus, que os discípulos estavam olhando para os céus quando Jesus era tomado, e 2 seres de vestiduras brancas falaram para eles: por que vocês estão olhando a ele ir assim? Assim como ele está indo, ele vai voltar. Eram anjos que estavam em meio dos discípulos, em meio da terra, e hoje estão em meio de nós. Então eles existem, eles são reais, eles estão para servir, amém, para ajudar, eles estão para dar mensagens, eles estão na igreja. Eu quero falar o seguinte: os demônios também são reais. E os demônios foram criados, sabe por quê? Deus criou os anjos. Porém, se você não conhece ou se você escutou, Lucifer, amém? O diabo, Satanás, ele era Lucero, ele era o anjo mais formoso, mais lindo, mais sábio que estava nos céus junto com Deus. E ele se rebelou e ele quis ser como Deus, e ele foi expulso, amém, dos céus. Ele foi expulso, e eu vou te mostrar na palavra de Deus, amém. Junto com ele foi arrastada a 1/3 parte dos anjos que estavam naquele dia, naquele momento, naquele tempo. A 1/3 parte é milhões de milhões, e todos eles se voltaram demônios, amém. Satanás, ou Satã, o que quer dizer é Rezazel, que quer dizer anjo caído. E quem criou eles? Deus não criou eles com essa função, né? Deus não criou, jamais Deus ia criar eles com essa função, porém eles se rebelaram e eles passaram a perseguir aos cristãos, passaram a perseguir o mundo e a querer destruir o mundo, destruir o homem, destruir a criação de Deus. E Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz assim: diz: e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. E ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Aqui você pode ver como o que eu estou falando é uma realidade. Ele foi expulso, ele foi lançado à terra, e eles são anjos que caíram. Amém? Porém, não foi Deus que criou com essa função, sino que eles se rebelaram, e o diabo enganou esses anjos para estar junto com eles. Eles não têm a mesma capacidade que você e eu de nos arrependermos. Eles já estão condenados. Eles não podem se casar nem dar em casamento, e eles não podem gerar. Amém? Apocalipse capítulo 12, ou Revelações capítulo 12, versículo 4 diz assim: e a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. Quando está falando das estrelas do céu, está falando desses anjos. Amém? E lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o filho dela assim que nascer. Amém? Então, os demônios existem, e os demônios têm uma função também, que é roubar, matar e destruir. Eles, e a função deles será essa, porque eles já foram condenados. Eles já têm uma condenação em cima deles, eles não têm poder, a capacidade de se arrepender. Então eles não dormem e não descansam e não param até eles destruir aos filhos de Deus, destruir a humanidade. Tudo que você vê acontecendo nessa terra, amém, é por causa da maioria de espíritos influenciadores. O propósito deles é influenciar a tua mente, influenciar as nossas mentes, influenciar os nossos corações, para nos fazer
aquilo que nos levará à destruição. Eles podem gerar, eles podem causar destruição, podem causar dor, enfermidade, morte, doenças, suicídios, eles podem causar muitas coisas. Amém? E eles existem. Eu te garanto que existem. Eu já vi muitos, amém? Muitos dentro das igrejas se manifestar e serem expulsos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então espero que esse assunto tenha né, trazido alguma luz, claridade para você. Amém? Eu estarei entrando em profundidade em outro tempo. Se você quiser aprender mais ao respeito do reino, ao respeito dos anjos, ao respeito dos demônios, eu tenho uma escola profética online que se chama Kavod. E eu dou aulas toda semana, uma vez por semana. Amém? Se você está interessado, simplesmente se comunica conosco ao 11 9999 80 70 88. Repito, 11 999 80 70 88. Que Deus te abençoe e te guarde nessa jornada e estamos aqui para te servir. Um abraço e um beijo no seu coração de seu servidor, Pablo Benjamin Rodrigues.